Salve, torcedor vascaíno! Bom dia, tudo certo? Mais um Faísca Tá On na área. E hoje quero trazer um debate aqui para vocês sobre os volantes do Vasco. Ontem, o técnico Ramon Menezes convocou a seleção brasileira para a Copa do Mundo, que será realizada na Argentina, e 2 volantes são do Vasco. Aliás, os 2 que foram titulares no Sul-Americano. O Andrei, destaque absoluto, artilheiro da equipe, capitão, e também o Marlon Gomes. Quero debater aqui com você como que esses volantes se comportam dentro de campo. Como que o Vasco vem revelando volantes ano após ano, com passagens pela seleção brasileira, e como eles são aproveitados no profissional. Quais são as características desse volante? Será que o futebol mudou? Ou será que há um bom tempo a gente já tem a necessidade desses volantes que, além de desarmar, sabem jogar? Enfim, o debate será bem bacana. E já peço para vocês por aqui, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais para continuar fortalecendo o nosso trabalho aqui no canal Atenção Vascaíno. Depois da guitarrinha, eu volto. Se liga aí! Então, torcedor vascaíno, hoje eu venho até aqui para a gente ter esse debate, essa resenha sobre a questão dos volantes, que o Vasco nos últimos anos aí parece uma fábrica de volantes. E quando eu falo uma fábrica de volantes, não é no sentido pejorativo, é no sentido que eu vejo muita qualidade em vários jogadores que estão no elenco do Vasco e até mesmo aqueles que saíram. O Vasco que está aí na véspera, praticamente, de um jogo de grande importância, que é esse jogo contra o Bahia. O Vasco precisa vencer em São Januário, vem de uma boa campanha, 4 pontos aí contra Palmeiras e Galo, e eu vejo que esses 3 pontos serão fundamentais para o Vasco continuar ganhando confiança e nessa harmonia que está aí entre torcida e campo, que a gente espera que esse campeonato de 2023 da Série A, o Vasco consiga voltar aonde ele sempre deveria estar e que infelizmente nos últimos anos ele foi aleijado. O Vasco sempre jogava aí o Campeonato Brasileiro da Série A para não cair. Foram pouquíssimas oportunidades que o Vasco conseguiu brigar na parte de cima da tabela. Inclusive, na última participação na Libertadores, que o Vasco no ano de 2017 fez aquela arrancada com o Zé Ricardo, quando o Zé Ricardo chega, o Vasco já estava brigando lá embaixo. Ou seja, até quando teve êxito, teve que sair lá de baixo para ir lá para cima. E meu principal fator para vir aqui hoje conversar com você, torcedor, é falar sobre os volantes. E quando eu falo de volante, eu quero propor um debate. Eu jamais quero vir aqui ter argumentos para que você que esteja aí nos assistindo venha concordar comigo. Eu apenas quero fazer o torcedor pensar. Eu acho que essa é a principal função do analista e do comentarista. Colocar os seus argumentos para o debate. Eu, particularmente, nunca gostei daquele volante pitbull, aquele volante que só morde, que só pega, que só briga, que tem dificuldade na criação. Eu não gosto. Eu gosto de jogadores que consigam desarmar e sair para o jogo. E eu vejo que o Vasco, na sua base, está formando vários e vários jogadores que têm essa condição. E eu trago esse debate aqui hoje pensando no jogo da próxima segunda-feira, na retirada do Rodrigo e na colocação do Andrei de primeiro homem e do Marlon Gomes ao seu lado. E daí eu vou trazer o argumento aqui. Claro, quem prefere o pitbull, quem prefere aquele volante que marca, também vai ter os seus argumentos. Então eu não estou dizendo aqui que eu estou certo, apenas quero trazer algumas ideias aqui para fazer o torcedor pensar. Talvez o maior time da história do futebol mundial foi a seleção brasileira da Copa de 70. E quem não lembra que naquela equipe nós já tínhamos um volante que jogava muita bola. O Clodoaldo, por exemplo, na partida final contra a Itália, no 4-1, no gol do Carlos Alberto Torres, é ele que inicia a jogada, driblando 4 adversários no meio de campo. A bola acaba chegando aí no Jairzinho, o Jairzinho dá no Pelé, o Pelé sem olhar rola para o Carlos Alberto Torres e o Carlos Alberto Torres faz aquele golaço. E nessa Copa mesmo, o Piazza sai de volante, que tinha qualidade, e vem jogar de zagueiro ao lado do Brito. O Piazza que, durante a eliminatória com o João Saldanha, era o capitão da equipe, né, e era titular. E com a chegada do Zagallo, ele acaba perdendo a titularidade. Inclusive, estava até na equipe B do Brasil naquele momento. Só que teve a contusão de um dos zagueiros, o Piazza foi realocado ali, e naquela equipe, naquela constelação, com vários jogadores técnicos dentro de campo, a gente conseguiu aquele futebol absurdo que foi a Copa de 70.
Depois, se a gente falar em outra seleção que encantou, mas não venceu, foi a de 82, olha a qualidade dos volantes, por exemplo, Toninho Cerezo e Falcão. Falcão era um gênio da bola, um jogador que jogava de cabeça erguida e tinha muita qualidade. Depois, uma grande injustiça, na Copa de 94, o Dunga. O Dunga só não desarmava, não. O Dunga jogava muita bola. Inclusive, tem um gol do Brasil contra Camarões que o Dunga coloca uma bola de 3 dedos para o Romário fazer o gol. Ou seja, quem não tem qualidade coloca uma bola de 3 dedos, quebrando uma linha para o centroavante fazer o gol. Até mesmo o Mauro Silva, que marcava muito, contra a Itália, acabou dando um chute de média e longa distância e quase virou protagonista daquela Copa. Quem não lembra? A defesa do goleiro da Itália, a bola bateu no travessão, ele foi lá e deu um beijinho no travessão ainda. Então, assim, não é agora que tem a história que os volantes têm que saber jogar. A história do futebol deixa claro que as grandes equipes, as equipes que foram protagonistas e seleções, tinham volantes que sabiam jogar bola. Então, eu vejo que tem um grande temor pela saída do Rodrigo, e daí você que está aí do outro lado, pode ter aí como argumento a questão do contra o Flamengo, em que a equipe do Vasco saca o Rodrigo, ali naquele primeiro jogo, e daí o Arrascaeta acaba fazendo um bom futebol. Mas eu já falei isso aqui, que claro que o Rodrigo ajudou bastante quando estava em campo no segundo jogo e no primeiro na marcação do Arrascaeta. Mas não foi isso que fez o Vasco perder os jogos. Se a gente olhar, os gols do Flamengo tiveram outras origens. E na partida agora contra o Palmeiras do último final de semana, o Rodrigo meio que ficou sem função. E eu tenho todo o cuidado para falar aqui do Rodrigo, porque as pessoas gostam de recortar algumas coisas que a gente fala aqui e daqui a pouco tirar do contexto. Eu acho que o Rodrigo já apresentou um futebol no profissional esse ano que eu, Jean, jamais imaginava que ele poderia jogar. E é um jogador útil e deve fazer parte do nosso elenco, sim. Principalmente quando o Vasco for enfrentar equipes que tenham do outro lado meias, com a qualidade de um Rafael Veiga, com a qualidade de um Arrascaeta, com a qualidade de um Ganso, apesar do Ganso agora vir um pouquinho mais de trás, ele pode ser útil sim. Agora, de uma maneira geral, eu prefiro volantes que consigam desarmar e sair para o jogo. Então, essa equipe do Vasco que vai jogar na próxima segunda-feira contra o Bahia, eu não vejo problema nenhum em a gente tentar colocar o Andrei de primeiro volante, colocar o Jair pelo lado direito e o Marlon Gomes pelo lado esquerdo. Fazer esse meio de campo que a gente já falava há um bom tempo desde a contratação do Jair e quando o Marlon Gomes e o Andrei estavam na seleção brasileira. Inclusive na seleção brasileira, o Marlon Gomes jogava quase que lado a lado ao Andrei, um pouquinho mais à frente. Por que não tentar isso no Vasco e dar um pouquinho mais de liberdade para o Jair? O Jair que acabou fazendo aquele lançamento espetacular para o Alex Teixeira no primeiro gol do último domingo contra o Palmeiras. Então, o que eu quero trazer para o debate é isso. A gente não pode pensar e imaginar que uma equipe vai marcar mais ou vai marcar menos pela simples questão de ter um volante marcador à frente da área. Gente, o futebol mudou, não é isso. Hoje, até quando você está atacando, que estão as linhas altas, você precisa que o seu sistema defensivo esteja encaixado. Vou dar um exemplo para você aqui, até pegando a minha prancheta aqui para entender. Por exemplo, se o Peck estiver aqui com a bola, o Peck está aqui com a bola, e aqui tem um atacante do adversário. O Piton, ele tem que encostar aqui para não dar a possibilidade para que esse jogador possa sair com a bola aqui. Se tiver um contra-ataque, tem que estar todo mundo encaixado. Esse volante do Vasco tem que estar colado no meia. Então, quanto mais alta tiver essa linha e esses jogadores encaixados, mesmo a bola estando em domínio do Vasco, melhor. Que é o tal do perde e pressiona, que a partir da hora que um jogador perde, já esteja todo mundo encaixado ali para fazer essa marcação. E outra coisa que é importante para que esses volantes possam aparecer, principalmente o Marlon Gomes e o Andrei, é a questão da marcação. Vou pegar a prancheta de novo. Hoje, basicamente, o mundo todo joga defendendo em 4-4-2. O meia central vem ao lado do centroavante aqui e ficam duas linhas de 4. E você precisa circular essa bola para achar aqui os seus meias e os seus extremas que estão aqui e também o seu 9. Então, se não tiver qualidade, quem estiver circulando essa bola aqui, esses volantes, você acaba não achando esses passes e acaba ficando muito difícil para você chegar ao gol do adversário. Então, por isso que é importante que quem inicia aqui tenha qualidade. E se você pode ver aqui, tá vendo esse senhor aqui do meu lado,
Guardiola, que eu tenho o prazer de ver todos os jogos do Manchester City e fico me deliciando, e fico até triste com aqueles que ficam secando porque acham que a posse de bola não leva a nada, que não sei o quê, como era o caso do Fernando Diniz há um tempo atrás, e agora a gente vê o sucesso que ele está fazendo. Então, o Guardiola, que lá no City, em determinado momento, trouxe o Fernandinho para zagueiro, o Fernandinho, que hoje é do Atlético Paranaense, hoje faz a mesma coisa com o Godri. Então, assim, isso são indícios que a gente precisa entender que quanto mais qualidade a gente tiver de trás para frente, melhor. Inclusive, no City, o Ederson tem uma saída de bola. Quantas vezes a gente vê o Ederson participando do jogo e dando passe, quebrando uma linha aí com uma facilidade absurda. Então, por isso que eu tenho a convicção que esse volante pitbull, esse volante marcador, ele está saindo de circulação, ele está saindo de moda. E eu fico feliz que o Vasco hoje é uma fábrica de volantes, eu vou citar alguns aqui, que inclusive já saíram do Vasco, mas todos eles com qualidade para jogar. O torcedor não vai concordar muito comigo, porque saíram do Vasco em baixa, mas enfim. Só como exemplo aqui, por exemplo, o Bruno Gomes e o Andrei. O Andrei que chegou no Coritiba, arrebentando as primeiras rodadas do Brasileiro da Série A do ano passado. Infelizmente teve uma contusão aí de ligamento cruzado, que acabou tirando ele da temporada inteira e está retornando agora. E o Bruno Gomes, que no Vasco também começou muito bem. Eu lembro de uma expressão do Vanderlei Luxemburgo, que é um cara que eu respeito muito, entende muito de bola, que falava que o Bruno Gomes era aquele cara que desarmava passando. Ou seja, na ação do desarme do Bruno Gomes, ele já tinha algo em mente para dar prosseguimento à jogada. Então foram dois jogadores que passaram pela Seleção Brasileira de Base, ambos, e infelizmente no Vasco não conseguiram desempenhar um grande futebol. Muito por todo aquele cenário que o Vasco tinha à sua volta, elencos fracos, problemas que todos nós vascaínos sabemos o que esses caras passaram enquanto estavam no Vasco. Então, e depois, agora, a gente pode ver aí o Andrei Santos, capitão da Seleção Brasileira, campeã sul-americana, o Marlon Gomes titular, o Andrei não só capitão, como também o artilheiro da competição. E agora, por exemplo, um Matheus Ferreira aí, que veio também, um sub-17, Seleção Brasileira, titular, junto com o Ryan e o Felipe Gabriel, mas é outro jogador que sabe desarmar e sabe jogar. Então, quando eu falo dessa fábrica do Vasco, eu falo feliz, eu falo de alguém que está muito satisfeito com aquilo que esses volantes vêm apresentando nos últimos anos. Então, para o jogo da próxima segunda-feira, se tivesse a possibilidade de ser o Barbieri, eu colocaria sim o Marlon Gomes e colocaria já o Andrei de primeiro volante para a gente poder ir testando isso aí. Beleza, galera? Essa foi a nossa resenha hoje por aqui. Quem puder, por favor, deixe seu like, compartilhe esse vídeo nas redes sociais para fortalecer o nosso trabalho. Aliás, quem quiser ser um apoiador do canal aqui, Atenção Vascaínos, por favor, mande um e-mail aí para o comercial @atencãovascaínos.com ou então para direção@atencãovascaínos. Obviamente estou brincando aqui porque é sem cedilha e sem tio. Procure a gente aí pelo e-mail que você pode ser um apoiador desse projeto. Abraço, galera, e até semana que vem em mais um Faísca Tá On. Fui! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho! Atenção, vai enfiar!